Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração pra ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Abre mão, primeiro amor, abro o meu coração pra ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais o que tu podes fazer, só quero a ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Amém. Amém? Vamos falar um pouquinho hoje lá em Gênesis, no capítulo 6. Bem no comecinho, Gênesis capítulo 6, versículo 7. Aliás, desculpa, capítulo 7, versículo a partir do 1º. Vamos falar um pouquinho sobre o período que Noé passou na arca. Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te he visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face da terra.
Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, conforme Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Querido e eterno Pai, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua santa e gloriosa palavra. Nos dá, ó Deus, a orientação, nos capacita, Pai querido, a entender todos os mistérios da Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco esta noite, que o Teu Espírito Santo possa tratar nas nossas vidas, possa tratar nos nossos corações, possa nos fazer compreender, ó Pai, toda a Tua vontade, todo o Teu querer. Que nós possamos estar sempre, Pai, no centro da Tua vontade. Que nós possamos estar sempre no centro do Teu querer, meu Pai. Para que a bondade e a misericórdia do Senhor venham nos seguir. E que possamos andar longamente na Tua presença aqui na terra, Pai. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós pedimos o agir do Teu Espírito Santo nas nossas mentes e nos nossos corações. Para a glória do Teu santo nome. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, podem sentar. Hoje de manhã nós estávamos meditando sobre essa passagem, casa, vamos falar a saga de Noé dentro da arca, porque foi uma coisa tremenda. Então nós começamos a meditar alguns fatos. Foi um ano passado, em isolamento total. A gente está falando de isolamento hoje, né? Isolamento total. Nós não estamos em isolamento total, pelo menos não a grande maioria. Porque por mais que a pessoa tenha se trancado, e eu conheço algumas pessoas que realmente se trancaram dentro de casa, ela só atende o rapaz do delivery para compras, para tudo. Trabalha em home office, mas essa pessoa está em contato pelas redes sociais. Então não chega a ser um isolamento total, porque você pode não abraçar, não beijar, não ver fisicamente, mas você está toda hora falando com alguém, vendo alguém, assistindo alguém pela TV, tá? Então poucas pessoas realmente ficam isoladas totalmente. Eu acho que só quem está numa UTI. De outra forma, um rádio, uma televisão, alguma coisinha, ou o vizinho, a pessoa está sempre vendo. Noé ficou com a família dele isolados, dentro de uma arca por 1 ano e 10 dias. Pensa, você ficar trancado dentro de uma arca por 1 ano e 10 dias. Eu estou falando isso hoje. Eu fiquei meditando na hora que nós estávamos lendo, e lendo também alguns estudos sobre o assunto, eu fiquei meditando no fato das dificuldades que aquele homem teve quando estava obedecendo ao Senhor. Porque nós sempre, e eu já falei isso diversas vezes, nós sempre atribuímos o sofrimento à rebeldia. Quando alguma coisa dá errado na nossa vida, que não está segundo os planos que nós imaginamos, nós já começamos a pensar: em que é que eu estou errando? Aonde é que eu estou faltando? Por que eu estou passando por essa dificuldade se eu estou seguindo a vontade do Senhor? Por que eu estou passando por toda essa tribulação se eu estou procurando colocar a minha vida no centro da vontade de Deus? Noé obedeceu. Ele passou 100 anos construindo a arca. 100 anos. Vamos tentar colocar isso hoje para nós. Aqueles homens viviam em torno de 900 anos. 700, 800, 900 anos, vamos colocar 900 anos. Vamos tentar dividir isso em
em dezenas como nós vivemos hoje, em vez de 70, 80, 90 anos, 700, 800, 900 anos, vamos tentar colocar 70, 80, 90 anos, que é a média de vida hoje. Então vamos dizer que ao invés de ficar 100 anos, o equivalente seria o quê? 10 anos. Vamos dizer que Noé construiu a arca dele em 10 anos. Uma construção que leva 10 anos hoje, nos nossos dias, é algo que você não consegue imaginar. Só uma obra dessas aí que ficam largadas pelo meio. Porque normalmente se vai fazer uma construção, um palácio que seja, você não leva hoje 10 anos. Você tem recursos para fazer em menos tempo. Mas Noé teve que construir aquela arca que, segundo o que está falado aqui dos povos, ela tinha em média 135 metros de comprimento, 13 metros e meio de altura, 22 metros de largura. Pensa, essa igreja aqui, nós temos daqui até ali a fundo 10 metros, a igreja é pequena. Então 22 metros, você dobra isso aqui e vem mais 2. Era a largura da arca. Vamos colocar daqui do canto até lá o outro lado da rua. Era a largura da arca, por 135 metros, de uma esquina a outra. Seria o tamanho dessa arca em 3 andares, 13 metros e meio. Aqui nós temos o quê? 3 metros e alguma coisa. Vamos colocar 13 metros e meio. Daí 3 andares do tamanho desse aqui, pensando-se no piso, que era de madeira, ocupava mais espaço. Então era algo grande para colocar ali os animais. Agora a palavra diz que os animais vieram até Noé na arca. Noé não teve que fazer um safari indo atrás dos animais, como aparece em alguns desenhos, em alguns livrinhos de história. Noé não precisou sair caçando os animais. Os animais vieram a Noé na arca. Deus enviou os animais. Uma coisa maravilhosa. Mas, quando esses animais vieram a Noé na arca, ele teve que acomodá-los, cada um no seu compartimento. Pensa, só aí já é uma tribulação. Primeiro que antes, vamos voltar um pouquinho. Quando ele construiu a arca, pensa, construiu uma arca, a zombaria, tudo aquilo que a gente imagina que deve ter acontecido das pessoas que não criam. Depois de toda a estrutura montada, ele teve que betumar, passar piche. Pensa, trabalhar com piche, o cheiro forte que tem e o visgo daquilo. Ele teve que betumar toda essa arca, desse tamanho todo, e dentro os compartimentos, as divisórias para os animais, isso por dentro e por fora. Que trabalheira que ele teve. Quantas coisas que deve ter grudado, porque quando ele vai trabalhar com essas coisas, acaba grudando uma coisa na outra, sua mão se suja todo, você se suja todo. Aí depois que ele montou tudo isso, os animais vieram, mas ele teve que separar os animais por andar, cada um num tamanho diferente, um animal grande num tipo de compartimento, um animal pequeno, umas aves em outro tipo de compartimento. E ele foi separando, só aí já foi um trabalho que ele tinha uma semana para fazer isso. E quando os animais vieram a ele, entraram na arca, a arca se fechou e ainda ficou 7 dias ali até que começasse a chuva. Ele 7 dias, imagina ele organizando. Porque quando veio a chuva forte, imagina a agitação desses animais. E Noé teve que dar comida, teve que fazer a limpeza. O lugar não deveria ter uma iluminação muito boa, porque era todo de betume, tudo preto. Não devia ter uma iluminação muito boa, a arca estava fechada. Devia ter alguma coisa, não sei como que eles fizeram, mas devia ter alguma luminosidade ali, mas não era muita. Dificuldades. Quando eu estava lendo esse texto, e geralmente quando eu leio, eu procuro imaginar as dificuldades que nós temos, mesmo fazendo todas as coisas de acordo com a vontade de Deus, nós vamos enfrentar dificuldades. Não fica esperando um mar de rosas, não existe isso na Bíblia. Todos os homens de Deus passaram por lutas, por dificuldades. Aí todos os dias, eles eram Noé, a esposa e os 3 filhos. 5 pessoas, mais as 3 noras, 8 pessoas. 8 pessoas para dar de comer todos os dias aqueles animais. Porque Noé preparou o alimento, então todos os dias tinha uma porção para cada um durante 1 ano. Olha o quanto de armazenamento que tinha ali de alimento.
Então ele tinha que cuidar disso todos os dias, certamente mais de uma vez por dia. Não era uma tarefa fácil, não era, de repente, até fazer um parto, porque alguns animais podem ter procriado ali, a gente não sabe, e aí tem que fazer um parto ainda ali dentro. Pensa, são dificuldades, são lutas que nós vamos encontrar no nosso dia a dia. O que a gente tem que muitas vezes, quando nós estamos trabalhando, fazendo as coisas de Deus, a sujeira, e não estou falando de sujeira física não, problemas que surgem dos quais você tem que se livrar, você tem que se limpar. Acontece isso no nosso dia a dia, a gente se suja espiritualmente, se suja emocionalmente e precisamos fazer uma limpeza para que nós possamos chegar lá no final do nosso objetivo. Eu não sei qual é o que cada um está passando, cada um é que sabe da sua luta, cada um é que sabe da sua tribulação. Eu mal sei da minha, porque muitas vezes eu nem enxergo a minha. Às vezes você está passando por um problema e você não está enxergando o teu problema. Você não sabe exatamente qual é a luta que você está passando, você sabe que a situação está difícil. Às vezes, uma pessoa me pede oração e eu falo, o que está acontecendo? Para eu orar, preciso saber se é um problema espiritual, se é sentimental, se é financeiro, se é físico, porque aí eu vou orar dentro daquela área, não precisa de detalhes. Eu briguei com meu marido por causa disso, por causa daquilo, não precisa falar isso. Pastora, dentro da minha casa ela está tendo briga. A gente vai orar para Deus dar sabedoria, para repreender. Eu estou com problema de saúde. Tá? Não precisa detalhar muito não. Você não quer falar qual é o problema? Nós vamos orar para Deus dar saúde. Não tem problema. Mas, às vezes, você vai falar com uma pessoa e fala assim, pastora, eu falo, qual é o problema para eu orar? Pastora, eu nem sei. É tanta coisa na minha vida. Eu sei que as coisas não estão funcionando, mas eu nem sei o que é que está acontecendo. Isso não é uma pessoa nem duas, não. Muitas pessoas pelas quais eu já fui orar falaram, pastor, eu nem sei qual é o meu problema. Eu entreguei a vida para Jesus, eu já me coloquei no altar de Deus, mas está surgindo tanto problema. Eu achei que eu entregando minha vida para Jesus, tudo ia ficar bem, mas não está bem. É isso que nós estamos, é disso que eu estou falando hoje. Noé estava dentro da vontade de Deus, estava em obediência, num período em que todos os demais homens haviam se corrompido, todos. A palavra diz que Noé encontrou graça diante dos olhos do Senhor. Então, por causa de um justo, Deus ainda teve misericórdia e o poupou. Aí poupou junto com ele a sua mulher e seus filhos, as suas noras. A Bíblia não fala que eles eram justos, fala que Noé era justo. Então, eles tiveram esse privilégio de ir junto com o patriarca para com ele receber a bênção do livramento. Tiveram as suas vidas poupadas por causa de um homem. Olha como é que a nossa vida é importante. Você está na presença do Senhor? Por causa de Noé, na presença de Deus, a família dele foi poupada. Por causa de Ló, na presença de Deus, a família dele foi poupada. Por causa de Raabe, na presença de Deus, a família dela foi poupada. Então, quando alguém está na presença de Deus, a vida dessa pessoa e dos seus familiares, muitas vezes é poupada. Por causa da misericórdia do Senhor para com um. Então, permaneça na presença do Senhor, confie em Deus. Amém. Então, vieram essas lutas e uma outra coisa. No capítulo 7, versículo 11, fala que ele, no segundo mês, entrou na arca. No capítulo 8, versículo 4, olha aqui, no segundo mês, no dia 17, ele entrou na arca. No capítulo 8, no versículo 4 diz, a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Pensa, ele entrou no 2º mês, ficou o 3º, 4º, 5º, 6º, no 7º mês, 5 meses, em algumas traduções está aí, 150 dias, ele fica flutuando sobre as águas. Pensa, você ficar 5 meses, vamos colocar em alto mar. Eles não estavam em alto mar, mas havia água. E depois
dias de chuva, ainda choveu sobre a terra, não com aquele volume que havia durante o dilúvio, os 40 dias e 40 noites. Mas ainda havia chuva sobre a terra durante um tempo. Depois que as águas foram minguando, diz a palavra, então era uma chuva mais leve. Agora você pensa ficar com as águas, estava chovendo, sempre tem aquele movimento das águas. Você ficar flutuando ali durante 5 meses. Imagina que... eu só penso em enjoo, só consigo imaginar o enjoo que deve dar, mas Deus nos deu graça. Deus deu graça para Noé, Deus deu graça para sua esposa, Deus deu graça para os seus filhos, Deus deu graça para suas noras, Deus deu graça para aquele monte de animais. Entenda que graça não é a ausência de problemas. Graça, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, é uma capacitação que vem de Deus, para que nós venhamos superar os problemas. Amém. Para que nós venhamos superar as dificuldades, as adversidades. Elas vão vir, elas vão se fazer presente, elas vão incomodar. Porque não dá para você dizer que o cheiro dos animais não incomodou Noé. Não dá para você pensar que os animais ficaram ali durante um ano sem urrar, sem berrar, sem gritar, sem cacarejar. Não dá para você imaginar isso. São animais. Eles vão fazer barulho. Como dormir dentro do lugar daquele? Mas Deus deu graça para a família de Noé suportar todo aquele período de isolamento que eles tiveram que viver. Glória a Deus. É isso que Deus dá para a gente. Deus não vai tirar todos os teus vizinhos que te incomodam. Não vai tirar todos os tropeços do teu caminho. Deus não vai tirar, mas Ele vai te dar graça para você suportar, para você vencer os desafios. Deus não vai demitir todo mundo na tua empresa que implica com você. Às vezes eu recebo pedido de oração, pastor, ora para Deus tirar ela de lá. Cuidado que Deus pode tirar você. Está tão incomodado? Porque todo lugar vai ter problema. Todo lugar que tem um monte de gente tem problema, você é que tem que ser luz no seu local de trabalho. Você é que tem que ser luz na tua casa. Você é que tem que ser luz na tua igreja. Na igreja também. Você que tem que ser luz na escola, na faculdade. Você que tem que ser luz. Deus não vai tirar. Porque como assim? Eu vou então querer o quê? Ser um ermitão, morar lá no alto da montanha sozinho? Ir lá para uma ilha deserta e morar lá? Lá ninguém vai me incomodar. Então, os problemas, eles são inerentes à nossa vida aqui na Terra. Enquanto eu viver aqui, eu vou ter problemas, eu vou ter dificuldades, eu vou ter confrontos, eu vou ter que muitas vezes me impor e enfrentar a situação. Quando eu me posiciono em determinada situação, eu sei que vai vir um embate, eu sei que vai vir um confronto. Mas se eu tenho convicção daquilo que eu estou fazendo, do que eu estou falando, eu faço e firmo os pés do Senhor e preparo para o mar. Eu falo isso com minhas filhas muitas vezes. Se eu tenho convicção do que eu estou falando, eu falo, eu faço o que eu tenho que fazer, já passei por isso muitas vezes, e aí eu firmo meu pé, porque eu sei que o vento vai vir, mas eu não vou me deixar abalar. Amém? É isso que você precisa ter na tua vida, ter a convicção do que você está fazendo e a convicção de que você está fazendo certo. Muitas vezes as pessoas não vão entender. Então você firma o teu passo, porque quando vier o vento, quando vier o empurrão, você está firmado e você não vai vacilar. Há essa necessidade na nossa vida, de estar preparados para os desafios. Noé sabia que ele estava dentro de uma arca e que aquela arca estava flutuando. E que ela ia ter alguns balanços. Que de repente algum animal ficaria mais agitado e esse próprio animal poderia agitar os outros e a agitação dos animais também fazer a arca tremer. Então ele tinha que aprender, ele teve que aprender a lidar com isso. Ele teve que aprender a lidar com a baixa luminosidade. Ele teve que aprender a lidar
ele estava fazendo a vontade de Deus. Então ele se manteve ali, fiel e íntegro diante do nosso Deus. Que nós possamos estar sempre com essa mesma convicção. Eu estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer, então eu vou me posicionar e eu vou obedecer. Obediência é tudo o que o Senhor quer de cada um de nós. Amém? Nós temos que obedecer, aprender a nos posicionar diante do Pai. Peraí, o que Deus está mandando eu fazer? Eu vou fazer. O que Deus está querendo de mim? Eu vou fazer. Ah, mas é difícil. Amém que é difícil. Nós não estamos aqui, nós somos mais crianças. A criancinha enfrenta uma dificuldade, ela chora e pede o colo da mãe. O adulto enfrenta uma dificuldade, ele seca as lágrimas e vai andando. Às vezes ainda tem o olho embaçado. Você está chorando, o olho está embaçado, mas você sabe que tem que andar caminhando. Quem aqui dos adultos nunca passou por uma situação em que você estava no meio da rua com um problema e você chorou no meio da rua, você teve que andar com o olho embaçado? Eu já passei por isso. Está dentro da rua, no ônibus, um problema grande para resolver e a lágrima descendo e você tendo que andar no meio da rua e suportar isso. E aí? Você vai correr? Não, você vai andar, você vai caminhar, você vai fazer o que tem que fazer. E a vida vai passar e essas lágrimas vão secar. E o problema daqui a pouco está resolvido e a vida seguiu. Então é esse o entendimento que nós temos que ter. É essa capacidade de compreender que quando eu estou no centro da vontade de Deus, Ele vai me capacitar a suportar o problema. Vai vir luta, vai vir afronta, vai vir o que vier. Mas Deus está comigo, eu não vou temer. Eu vou andar, eu vou seguir. Eu vou levantar minha cabeça. Eu caí, eu vou levantar. Glória a Deus, agora acabou. Mas houve um tempo aí que eu estava caindo na rua. Não sei porquê. A perna balançava, bambeava e estava eu lá no chão. Ralei o joelho não sei quantas vezes. Tem cicatriz que nem sarou mais. Mas eu estava andando na rua, estava atravessando a rua, andando normal. Tranquila. Indo resolver um assunto no mercado. E aí eu caí. Aí a mulher que estava atrás de baixo. Mas isso aí eu nem conhecia. Isso aí foi o bicho, porque como? Do nada, a perna travou, que não andou, uma foi, a outra ficou, não saiu do lugar e eu caí. No meio da rua. Graças a Deus, não vinha nenhum carro. E eu levantei, segui, fui embora. Um dia eu cheguei com a perna sangrando tanto que o marido pegou. O pastor pegou, tirou a sandália, que eu já tinha caído com ela mais de uma vez, enfiou no lixo, falou, essa aqui não tem nem mandar para ninguém. Uma sandalinha amarrada. Não era sandália largada, não. Era uma sandália. Mas eu já caí com a sandália mais de uma vez. Ela está te fazendo cair. Pegou aquela sandália, jogou fora. Graças a Deus. Não vai nem dar para ninguém, porque se jeito que você cair, outra pessoa pode cair com ela. E vamos embora, certo o machucado, limpa, cuida. E eu ainda fui. Resolvi o que tinha que resolver com os joelhos sangrando e voltei. Então é assim, você vai tomar alguns tombos na vida, mas você vai prosseguir. Porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da vida. Quem retrocede, quem recua, quem fica parado, não chega no destino. Às vezes machucado, às vezes chorando, você vai ter que chegar no teu destino. Tem horas que é difícil. Eu já fui trabalhar, depois de ter tido um problema, eu saí do trabalho chorando. Eu trabalhar com um nó na garganta aqui, mas eu estava lá e fui trabalhar. E quantas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia? Por que nós não fazemos a mesma coisa no tocante à nossa fé? Ah, mas eu passei por um problema e aí na fé você desmorece. Não! Na fé você consegue também. Do jeito que você consegue enfrentar um dia de trabalho com lágrimas nos olhos, com a garganta, com nó na garganta, você consegue também passar pelos problemas da vida e manter a tua integridade na presença do Senhor. Confiando que Ele está contigo. Não fique duvidoso ou duvidosa por causa dos problemas. Entenda que o Senhor, Ele promete estar conosco na tribulação. Não, tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo você vai ter aflição, mas eu vou estar contigo. Esforça-te, tem bom ânimo, Josué 1. Não
maior, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Jesus. O Deus a que nós servimos é muito maior do que os nossos problemas. É muito maior do que as nossas adversidades. É muito maior do que qualquer coisa que possa acontecer. É maior do que a morte. Porque se eu estou com Ele, eu morro e eu parto daqui para a glória. Nós temos que ter essa convicção. Senhor, se eu morrer hoje eu vou ter um encontro contigo. Aleluia. Hoje eu vou para os teus braços. Se eu estou aqui num leito de UTI e de repente aquela máquina parar de apitar, de fazer aquele barulhinho ali e ficar tudo aqui, eu saio daqui e o encontro com o Senhor, a minha dor vai acabar de verdade, todos os problemas, as mazelas vão acabar, porque eu estarei no paraíso contigo, aleluia. Eu tenho que ter esse entendimento, eu tenho que crer, eu tenho que confiar. Eu sirvo a um Deus de verdade. O meu Deus não está morto. O meu Deus não é uma imagem. O meu Deus não é uma ficção. O meu Deus está vivo. Aleluias, para sempre e eternamente. Moisés foi chamado por Deus. Essa semana eu fiz uma reflexão sobre a vida de Moisés. Ele foi chamado por Deus. Ele recebeu de Deus um chamado. Primeiro ele não sabia. Mas Deus já havia colocado, quando ele nasceu, no coração de Joquebede e Arão, seus pais, Deus já havia colocado no coração deles um propósito: salvar a vida de Moisés. Não atirá-lo no rio, como era o mandamento de Faraó. Então eles preparam uma arca. Olha de novo a arca aí. Uma arca, coloca betume em volta da arca. A mesma situação lá da arca de Noé. Da mesma forma, os pais de Moisés preparam uma arca para ele. E o colocam ali entre os juncos, ali, descendo o rio Jordão. E a arca vai. E a irmã dele, Miriam, vai acompanhando a arca para ver o que acontece. A filha de Faraó pega essa arca, cria o menino. Aliás, dá para a mãe de Moisés. Porque Miriam conduz e dá para a mãe de Moisés criar. Ele é criado. Ele é ensinado na fé em Deus, na fé dos judeus, na fé de Abraão, no caso, na fé de Abraão, de Isaac, de Israel. Ele é ensinado nessa fé. E aí ele vai ser tratado como filho da filha de Faraó, como um daqueles que está destinado ao trono. Ele é ensinado na melhor cultura egípcia, que era uma cultura avançada na época. E passados 40 anos, ele acaba matando um homem. Pensa, um homem que tinha um chamado. Oi? Rio Nilo, eu falei? Jordão. Perdão, não é Jordão, é Nilo. No Rio Nilo. Ele é um homem que tinha um chamado de Deus. Agora, tentando fazer a justiça com as próprias mãos, um grande erro nosso. Ele viu um ato injusto, ele viu um egípcio ferindo um dos seus irmãos, um israelita, um daqueles que eram filhos de Israel. E ele vai fazer justiça com as próprias mãos. É o que muita gente quer fazer? Não, vamos pegar a data, cancela o CPF. E aí, ele fez isso, acabou sendo descoberto o fato, ele teve que fugir, ficou 40 anos lá em Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro e aprendendo o que é apacentar um rebanho, o que é cuidar de rebanho, para que mais tarde ele, já mais paciente, mais prudente, mais quebrantado, pudesse cuidar do rebanho do nosso Deus. E dos 80 aos 120 anos, ele guia o povo ali no deserto, aleluia. Só pedreira, só luta, só prova, porque foram 40 anos do deserto com um povo rebelde. Pensa na luta, pensa na tribulação. Passou luta com o povo. Primeiro ele começa a passar com aquele vulgo de gente que veio no meio do povo de Israel. Eram egípcios, eram pessoas ali próximas que tinham visto os milagres e seguiram o povo de Deus. Não eram nem israelitas. A palavra fala que era uma mistura de gente.
deram trabalho a Moisés. Depois os próprios israelitas aprendem também a murmurar, começam a murmurar junto. Aí ele enfrenta também com os filhos de Levi, que eram da família dos sacerdotes, perrengue de novo, perrengue de novo. Enfrenta com Arão, seu irmão, com Miriam, sua irmã. E foram 40 anos de peleja ali naquele deserto. Mas Moisés perseverou em obedecer ao Senhor. Não importa de onde vem a luta, se a luta vem do vulgo, das pessoas que estão lá fora, se vem do povo que está aqui dentro, se vem da tua família, da tua parentela, se vem do sacerdócio, não importa de onde vem a tribulação, de onde vem a luta, nós precisamos estar confiados no nosso Deus, confiados no chamado que Ele nos concedeu e prosseguir, e seguir adiante, e seguir avante, confiando na misericórdia, confiando no poder, confiando na unção que vem do alto. Quantas pessoas passaram por lutas e tribulações? Paulo, o homem que era chamado de Saulo, não sabemos ao certo o porquê dessa mudança de nome, como se deu isso, tem algumas versões, mas Saulo era perseguidor da igreja. Quando ele se converte, quando Deus fala com ele, a primeira resistência que ele enfrenta é com a igreja, porque os irmãos tinham medo dele, achavam que ele poderia estar fingindo se converter para perseguir o povo de Deus. Então a primeira resistência que ele enfrenta é com o próprio povo de Deus. Mas aí sabe o que Deus faz? Paulo, o teu lugar é lá falando para os gentios. Como? Como assim? Por que Deus não falou no coração de todo mundo e revelou para todo mundo o chamado que Ele me fez? Como é que eu vou passar essa afronta com a igreja de Deus? Paulo não questionou nada disso, não. Paulo falou, para os gentios? Vamos para os gentios. E ele começa a falar para aqueles que não eram judeus acerca de Jesus. Depois ele começa a pregar nas sinagogas também. E ele vai fazendo a obra do Senhor aonde o Senhor vai direcionando. Teve problema entre os seus, foi abandonado. No meio do caminho, Silas, ele passa por não sabemos exatamente o que aconteceu entre eles, mas Silas abandona eles e vai embora. E aí depois ele fala que a frente foi para Dalmácia, fulano foi não sei para onde, ciclano não sei para onde, e aí acabou ficando só. Teve momentos em que ele tinha gente do lado dele, teve momentos que durante algumas audiências, algumas situações, ele passa por uma dificuldade, ele passa por um levante, ele passa por uma tribulação, e ele enfrenta tudo sozinho e segue adiante. Cadeia, passou. Problemas entre irmãos, passou. Problemas entre aqueles que de igrejas que ele abriu, que ele foi lá, que ele evangelizou, passou. Nem todo mundo era adepto do ministério de Paulo, alguns queriam tomar a frente, outros discordavam de alguns pontos doutrinários, mas ele prosseguiu. Por que eu vou parar? Por que você vai parar? Por que a gente vai largar o evangelho que nos leva para o céu por causa de problemas e de lutas? Por que eu vou agora abraçar o mundo e rejeitar a Cristo? Porque tem problema na igreja. E tá bom, lá fora não tem, bonitinho. Lá fora não tem problema. Será que não tem problema lá fora? Será que todo mundo lá fora é bonzinho, é santinho? Ou é porque lá fora você não espera nada? E você está esperando demais dentro da igreja? Esperando demais. Quando você espera muito, você se decepciona. Quando você percebe que você está lidando com pessoas que são tão impuras e tão ainda imperfeitas como você aprende a esperar menos. E quando você espera menos, você se decepciona menos também. Não é que você vai ser conivente com o pecado de ninguém. Não estou falando disso de forma absoluta, não é isso. Mas eu estou mostrando que nós vamos enfrentar problemas, porque todos nós somos imperfeitos, estamos em busca da perfeição, em busca de morar no céu, de aprender como caminhar corretamente diante do nosso Deus. Então não se engane, os problemas vão vir.
Alguns momentos vai ser como o isolamento lá da arca. Outros momentos vai ser como a peregrinação no deserto. Você está andando e o negócio não desenrosca. Outros momentos vão ser as perseguições e afrontas, como Paulo passou: cadeia, açoites, fome, frio, nudez, né, falsidade entre os irmãos. Às vezes vai ser igual Jesus vai lá para a cruz. Mas e daí? O que importa é que nós estejamos fazendo a vontade de Deus. O que importa é que eu esteja no centro da vontade de Deus, que você esteja no centro da vontade de Deus. É muito importante, meus queridos. É muito importante nós entendermos estas coisas. Não foi fácil para Noé, não foi fácil para Ló, não foi fácil para Raabe. Pensa na história de Raabe, uma prostituta, uma mulher de má fama, uma mulher que estava acostumada com uma vida promíscua. De repente, quando ela percebeu que aquele povo era um povo de Deus, que Deus tinha um plano na vida daquele povo, ela se converteu. Sem ir à frente de uma igreja, sem ter alguém para pregar para ela, pelo que ela viu, pelo que ela percebeu acerca do que acontecia com o povo que seguia o Deus de Israel, ela se converte. Ela cuida dos espias, ela dá um jeito deles saírem para a cidade e faz um trato com eles. Ó, vocês vão, mas vocês vão me salvar e salvar minha família. Oh, glória a Deus. Que mulher de fé, que mulher de percepção, que mulher de visão. Vocês vão me salvar e vão salvar a casa do meu pai. Eu dou fugida para vocês, dou fuga para vocês. Porque eu sei que vocês são homem de Deus, e eu sei que esse povo aí que Davi não é povo de Deus, eu sei que Deus vai entregar essa cidade na mão deles, de vocês. Mas vocês vão fazer um pacto comigo hoje, de que vocês vão poupar a mim e a minha família, toda a casa de meu pai. E aqueles homens fazem um pacto com ela, coloca todo mundo na sua casa. Seremos responsáveis com a nossa própria vida, por aqueles que você colocar dentro da sua casa, no dia em que nós viermos destruir Jericó. E ela coloca. E os homens cumprem a palavra, mas não deve ter sido fácil para ela. Porque ela teve que ver a morte daquela cidade. Homens que ela conhecera, homens que deram paga para ela, agora ela viu mortos. Vê toda essa afronta, toda essa situação, mas ela vai. E essa mulher se converte. Essa mulher se casa em Israel. E ela é uma das que estão na genealogia do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Nós precisamos aprender com essas pessoas. E sabe como você pode aprender? Lendo as Escrituras, examinando a palavra, não com crítica, não de forma a procurar defeitos e imperfeições. Tem gente que lê a Bíblia para procurar defeito no outro. Tem gente que lê a Bíblia, mas está escrito assim. Quando ela lê, a primeira coisa que ela faz, ela pensa no próximo. Ela pensa no outro que está lá fora. Está no banco assistindo culto e pensando no irmãozinho que não veio fulano, que tinha que estar aqui para escutar. Ah, fulano tinha que ouvir essa palavra. Ou seja, você não consegue trazer para você. Você não consegue assimilar que isso aí é Deus falando contigo. Porque se Deus quisesse falar com o outro, Ele traria o outro. Muitas vezes eu já pensei assim, mas Deus podia estar, fulano tinha que estar aqui hoje para ouvir. Mas se ele tivesse estar aqui, Deus trazia ele. Ou então, no dia que ele vier, Deus usa alguém para falar com ele. Quando Deus tem que falar, Deus fala. Então hoje é para nós que estamos aqui. Hoje é para nós. Nem que seja para você ensinar para alguém, mas ensinar. Mostrar o caminho. Ensinar é isso, é mostrar como. E nós precisamos mostrar ao nosso próximo como fazer, como andar, como caminhar. Nós precisamos aprender essas coisas. Nós estamos aqui diante do nosso Deus. Você não está aqui diante da pastora Quitéria, diante do pastor Alcântara. Você está aqui hoje diante do nosso Deus. A palavra é dele. Você está aí na Bíblia, examinando com a Bíblia no teu colo. Então nós temos que examinar as Escrituras e extrair dela vida para nós. Se você não tiver vida, você não tem como transmitir vida. Se você não tem palavra, você não tem como ministrar a palavra.
Então coma essa palavra, entenda que ela é para você. Procure mudar a tua vida, amoldando a tua vida a palavra. A palavra é um molde para nós. É através da palavra que a minha vida está mudando todos os dias. Às vezes, esses dias eu conversei com a moça, sei lá, pastora, mas eu não entendo. Eu falei, não tem problema, eu também não entendo tudo. Tem muita coisa na Bíblia que com 35 anos de igreja, eu já li a Bíblia algumas vezes, vamos falar assim. Graças a Deus, algumas boas vezes, número de vezes. Li traduções diferentes. Mas, ainda tenho muito que aprender. Tem hora que eu falo, gente, eu estou me sentindo uma nova convertida, porque tem tanta coisa para aprender ainda. Tanta coisa que eu já li, tantos livros que eu já li, tantas bíblias de estudo, mas ainda tem tanta coisa para eu aprender. E aí a pessoa que está lendo a Bíblia pela primeira vez acha que tem que saber tudo, não vai saber tudo. Não vai saber tudo. Eu me arrependo de quando eu li a Bíblia pela primeira vez, que foi em 1986, eu me arrependo de não ter continuado todos os anos, naquela época já, todos os anos na vida toda. Porque aí, olha só, 16, 17, mais de 30 anos, eu teria lido mais de 30 vezes e não li. Dava para ter feito isso. Se eu tivesse me empenhado desde o começo. Mas depois que eu aprendi o caminho, eu não parei mais também. Então, é importante que nós venhamos conhecer. Se eu conheço a vida de Noé, se eu conheço a vida desses homens de Deus e mulheres de Deus, eu vou entender que há sim lutas, problemas, provas, perseguições na vida do servo de Deus. Mas que Deus, quando Ele manda e a gente está na obediência, é Deus que nos capacita a chegar na linha de chegada, a chegar lá na nossa vitória, a receber o galardão que está preparado para nós desde a fundação dos séculos. E o nosso galardão é o céu. Deus preparou para nós a salvação desde o início. Antes dele fundar o mundo, ele já preparou, porque ele não criou um povo para andar errante e perdido, não. Ele criou um povo para morar no céu com ele. Ele está querendo apenas que nós venhamos ter uma experiência aqui e aperfeiçoemos a nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida de glória. Aleluia. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é maravilhoso. E nós vamos continuar, nós vamos prosseguir na nossa caminhada, vamos prosseguir na nossa jornada, fazendo tudo aquilo que é bom, que é agradável diante dos olhos do Senhor. Tem um pedido? Nós vamos orar, temos pedidos de oração aqui. Glória a Deus. Ana Maria da Paz, Senhor, Pai, Senhor, com você, irmã Ana Maria. E vamos orar pela família do Eduardo Aurélio. Vamos só orar, receber um pedido de oração. Pastora Ana, lá de Caraguatatuba, está internada na UTI, estado grave, Covid. Então vamos orar pela pastora Ana, já oramos por